Olá, meu nome é Caio Saad, sou um dos sócios e responsável pela área comercial da AIMLabs e nesta apresentação vou mostrar um pouquinho da nova ferramenta que desenvolvemos para o mercado de vending. Essa ferramenta tem por objetivo trazer mais visibilidade e controle para a equipe de abastecedores que trabalham na rua, os quais nós chamamos aqui de equipe externa. Essa ferramenta ela foi construída por nós nos últimos 2 anos e contou com a participação ativa na prática de mais de 100 operadores, os quais hoje trabalham conosco e já utilizam essa ferramenta. Em linhas gerais, eu posso dizer que se você tiver dificuldade para responder alguma dessas perguntas ou ainda se as respostas não te agradarem, com certeza nós podemos te ajudar. Um abastecedor, ele tem uma rotina diária. Essa rotina é uma rota que ela pode se repetir diariamente ou dia sim, dia não. E dentre as atividades que o abastecedor executa estão o abastecimento, a coleta das estatísticas, contagem de estoque de clientes e máquinas, visitas comerciais, ou mesmo simples entrega de produtos. O que nós fizemos nessa ferramenta foi automatizar a geração dessas rotas com uma agenda. Então eu tenho aqui, por exemplo, algumas agendas que eu criei. Eu vou entrar na agenda da Rota Zona Sul, que é uma agenda de abastecimento e higienização, e eu tenho aqui uma lista de máquinas com uma sequência pré-definida e com os dias que eu preciso fazer essa visita. Então, só para exemplificar, essa primeira máquina eu tenho que atender de segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Uma leitura e um inventário eu só faço às sextas-feiras, uma vez por semana. Com isso, o sistema gera diariamente para o abastecedor um itinerário, o qual ele verifica no smartphone dele. Então ele vai receber uma notificação diariamente, falando que o itinerário dele está pronto, com uma mensagem, ele simplesmente dá um OK, entendi, que é o aceite desta mensagem, o que o leva para a tela principal do aplicativo. Nessa tela principal, ele tem a possibilidade de visualizar as atividades dele ou ainda abrir um chamado. Então, visualizando as atividades, eu vejo tudo que eu tenho que fazer numa sequência pré-definida hoje, clico na primeira atividade e consigo visualizar quem é o cliente, qual é o equipamento, qual que é o endereço e a descrição do trabalho, né? Aqui eu consigo colocar, por exemplo, uma lista de atividades ou uma simples descrição. Ao fazer o check-in, o aparelho ele me obriga a ler o código de barras de um equipamento. Neste momento, nós também capturamos a posição GPS do aparelho e o horário do check-in. O que é muito importante, nós vamos mostrar depois no painel de controle do operador, ok? Após feito o check-in, nós informamos os produtos que iremos abastecer essa máquina. Então, venho aqui, por exemplo, seleciono um produto, coloco uma quantidade, seleciono um outro produto, vou para a tela de revisão, onde eu consigo fazer um último ajuste, se necessário, e ao finalizar ainda tenho a possibilidade de colocar um comentário qualquer. Por fim, eu faço checkout, e nesse procedimento eu também pego o momento que ele fez o checkout da máquina. Na minha lista de atividades, essa atividade não vai aparecer mais porque foi finalizada, só as atividades que estão pendentes, tá? Antes de mostrar o painel do operador, eu vou passar por mais 2 tipos de atividade que são muito interessantes, que são a coleta de estatísticas da máquina e a contagem de estoque. No caso da coleta das estatísticas, nós fazemos o mesmo procedimento com o check-in, porém, agora eu tenho um botão informar leitura. Ao informar a leitura, eu visualizo o planograma da máquina, o qual eu preencho, seja uma máquina de café ou de snacks, e salvo essa leitura. Também tenho a oportunidade de colocar um comentário opcional e ainda colocar as informações do audit, que são aquelas informações do protocolo MDB dos sistemas de pagamento, noteiros e moedeiros,
o que é muito útil para depois fazer uma conciliação dos sistemas de pagamento no sistema. Por fim, faço o mesmo procedimento de checkout. No caso da leitura, particularmente, ainda nós temos uma opção muito interessante, que é a coleta da assinatura do acompanhante, muito comum nos ambientes corporativos. Coloco o nome, o RG, peço para o acompanhante realizar aqui, colocar uma assinatura e finalizo a atividade. Por fim, vamos falar da contagem de estoque. O mesmo procedimento de check-in, porém agora eu vou informar o estoque, seja esse estoque de um cliente, onde eu tenho em uma salinha ou uma cozinha ou um estoque volante qualquer produtos para abastecimento das minhas máquinas, ou ainda se essa máquina for uma máquina onde eu controle o estoque dela. Então, eu preciso contabilizar também qual que é o estoque do equipamento. O mesmo procedimento, selecionando os produtos, a quantidade de produtos presentes naquele estoque, revisar, tem a opção de ajustar por uma última vez, antes de enviar as informações, qual que é justificativo, por que eu estou contando esse estoque, e por fim, o checkout do equipamento. Essa próxima tela é o painel de controle do operador. Aqui eu consigo visualizar em tempo real todas as informações a respeito dos colaboradores que estão na rua. Eu vejo, por exemplo, todos os colaboradores que possuem o smartphone, qual que é o nível de bateria durante o dia, se o GPS está ligado ou não, se a função de dados está ligada ou não, até mesmo o Wi-Fi. Vejo o último momento de sincronização. O celular ele funciona como uma telemetria do abastecedor, porque eu consigo a cada 4 ou 5 minutos enviar essas informações para o sistema e saber quantas visitas ele já finalizou naquele momento. Saber quando foi o primeiro check-in do dia, quando foi o último check-out do dia também, para ter um controle de horários, início e término. Ao clicar em um desses abastecedores, eu tenho acesso à lista de atividades dele e ao status de cada uma dessas atividades. Essa lista é exatamente a mesma que o abastecedor visualiza em seu smartphone. E veja que para cada uma dessas atividades, como nós mostramos anteriormente, nós temos o check-in, o check-out, e eu comentei que em cada uma das atividades nós pegamos o horário. Então eu consigo saber quando que aquela atividade foi criada, quando que ela teve o aceite por parte do abastecedor, quando que ele iniciou o deslocamento para aquela atividade, quando que ele iniciou de fato fazendo o check-in e quando ele finalizou a atividade. Portanto, eu consigo saber a duração total do atendimento ou só o tempo para a realização da atividade e assim por diante. O que é muito importante para que a gente consiga, por exemplo, saber qual que é o tempo médio de atendimento para determinados clientes, determinados equipamentos e comparar o resultado desses colaboradores. Ainda no painel de controle, nós temos aqui a opção rastreamento via GPS. Esse rastreamento ele é muito útil para que eu consiga visualizar, por exemplo, a rota que um determinado colaborador fez em um dia qualquer. Ao apertar OK, depois de selecionar a data e horário, eu consigo visualizar em um mapa todo o trajeto realizado pelo abastecedor e saber exatamente por onde ele passou em cada momento do dia. Além disso, nós temos também a posição atual GPS, que nada mais é do que a posição corrente de toda a sua equipe. Então a gente consegue saber onde todo mundo está neste momento, para que, por exemplo, caso eu tenha alguma ocorrência, eu consiga visualizar quem está mais perto para fazer aquele atendimento. Por fim, uma outra ferramenta muito útil é o envio de mensagens para o colaborador. Então eu consigo selecionar um colaborador e enviar uma mensagem para o smartphone dele via aplicativo. Qual que é a vantagem? Via aplicativo ele vai receber essa mensagem
enquanto o abastecedor não der o aceite, ok, entendi, ela vai ficar apitando de 5 em 5 minutos o telefone do abastecedor. E por fim, quando ele der o ok, eu vou ter a visualização lá no painel de controle também, dizendo, bem, quando que eu enviei a mensagem, quanto tempo ele demorou para ler. Então eu tenho uma confirmação de leitura. O que é muito útil porque às vezes a experiência prática mostrou que em muitas situações você tenta conversar com os colaboradores, eles podem estar dirigindo moto, dirigindo carro, não podem atender naquele momento e você precisa fazer aquela comunicação de forma urgente. Então assim você consegue mandar uma mensagem e ter a confirmação que ele visualizou. Essa experiência que nós mencionamos, ela faz toda a diferença. Nesses últimos 2 anos, o que nós desenvolvemos não foi simplesmente um aplicativo, mas sim uma plataforma de comunicação com os abastecedores que garante não só tecnologicamente um baixo consumo de dados, o funcionamento tanto online quanto offline, caso ele não tenha conectividade, mas também problemas rotineiros, como por exemplo, saber se o pessoal carregou a bateria durante o dia, se ele está utilizando o plano corporativo para outros fins, né? O plano de dados precisa ser utilizado para o aplicativo. Então nós conseguimos inclusive saber se ele desligou os dados, o GPS, emitir gatilhos e notificações de advertência. Então, como uma ferramenta de trabalho, nós conseguimos contornar algumas situações corriqueiras. Se vocês precisarem de mais informações, entrem em contato conosco, será um prazer ajudá-los. Muito obrigado pela oportunidade.